Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse curso denominado Juízo de Admissibilidade Recursal. Um curso pensado para você que deseja desenvolver a sua prática dentro do direito processual civil e, obviamente, deseja conhecer um pouco mais da teoria geral dos recursos, em especial o tema atinente ao juízo de admissibilidade recursal. Tá bom? Quero mostrar aqui para vocês o material que a gente preparou para poder desenvolver as aulas de hoje. Olha que legal, juízo de admissibilidade recursal. Se você não me conhece, quero me apresentar para você. Eu sou Manassés Lopes, sou advogado, professor universitário. E aí, meus amigos, tenho um escritório online em todo o Brasil, né? Minha advocacia ela é online hoje em dia e já fiz muita parceria com aluno, fiz muito processo em conjunto. Geralmente a pessoa tem dúvida, quer desenvolver, até quer uma consultoria, um processo específico, a gente faz parceria, é bem legal. E fico muito feliz de ter você aqui nesse curso. Bom, se você também quiser me mandar uma mensagem, conversar comigo, eu vou deixar aqui meu Instagram e meu site. No meu Instagram você pode conversar comigo, lá tem vídeos e aulas que eu já publiquei, e também no meu site, na página oficial, né, manasseslopes.com, você consegue encontrar um formulário para você colocar seu e-mail. E aí, mensalmente, eu vou mandar informações importantes para você sobre direito civil e direito processual civil. E agora, sem mais enrolações, vamos dissecar o conceito de recurso. Eu coloquei um conceito doutrinário para a gente ter uma noção, né, para a gente poder fazer a leitura, e a gente vai dissecar ele ponto por ponto, que eu acredito que é algo importantíssimo que a gente vai fazer nessa aula. Então, o que significa recurso? Recurso é um meio processual que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de um terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a anulação, a reforma, a integração ou aclaramento de uma decisão judicial. Tá bom? Ok, esse é um conceito doutrinário. Importante que você conheça ele de cabo a rabo. Mas eu quero trabalhar com você, de maneira muito mais aprofundada, os elementos do recurso, né? A começar pela voluntariedade. Veja, o recurso é um instrumento que a lei coloca à disposição das partes. Isso significa que a parte é obrigada a recorrer? Não, ela recorre se ela quer, porque é uma opção dela, é uma faculdade dela. É o princípio da voluntariedade. Isso mostra pra gente que remessa necessária, por exemplo, não é recurso, porque remessa necessária é uma decisão contra a fazenda pública onde é obrigatório passar pelo reexame, tá? Então, remessa necessária, por exemplo, não é recurso. Ok, tem que ter previsão expressa em lei federal. E aí, anotem, é lei federal. Por quê? Porque a competência da União é privativa para legislar sobre direito processual civil. E aí, os recursos dentro do CPC estão no artigo 994. Isso não impede de forma alguma que leis especiais tragam novos recursos. Por exemplo, a Lei 9.099, que fala do recurso nominado. É um recurso previsto em lei federal, que é o recurso nominado, por exemplo, né? Então, esse é um ponto importante para que você saiba. O desenvolvimento dentro do próprio processo, né, dentro do processo, é o seguinte: você não vai abrir uma nova relação jurídica de direito material, direito processual. Não. É no mesmo processo. Então, eu vou dar um exemplo para você para ficar até um pouco mais fácil. Isso aqui foi um morrinho, né, que a gente construiu aqui. Mas vamos lá. Petição inicial. Aí vem aqui a sentença. E aí, não gostou da sentença? Digamos que você tenha levado uma improcedência. Você vai fazer um recurso, correto? Um recurso de apelação. E aí, esse processo vai ser enviado para o tribunal, mas a análise é na mesma relação jurídica de direito material, se você ver. É um processo só. Diferente, por exemplo, da ação rescisória, que no caso da ação rescisória, você vai abrir um novo processo no tribunal para discutir, tipo aqui, ó, que é ação rescisória, né? Ação rescisória. Para discutir
essa decisão que transitou em julgado, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Por isso que o elemento do recurso é o desenvolvimento no próprio processo. Por quê? Porque não há uma instauração de um novo processo judicial. Perfeito? A legitimidade recursal é um outro tema importante. Por quê? As partes podem ingressar com ação, na verdade com um recurso, né? As partes podem ingressar com recurso, o Ministério Público pode ingressar com recurso e o terceiro interessado também pode entrar com um recurso. E aí existe a finalidade recursal, que é a anulação ou a reforma da decisão impugnada. No caso, por exemplo, dos embargos de declaração, é possível a gente falar de aclaramento da decisão ou integração da decisão. Também é algo que se espera de um recurso. Mas, em regra, a gente tem duas finalidades. Ou a anulação da decisão, no caso de erro de procedimento, ou a reforma da decisão, em caso de erro no julgamento da decisão. Essa é a finalidade recursal, ok? Então, com esse slide aqui e esse slide aqui, a gente conseguiu dissecar o conceito de recurso em tempo até bem razoável. Então, se o recurso é essa ferramenta, para que ele possa ser recebido pelo tribunal, pelo juízo, ele precisa passar pelo juízo de admissibilidade, que é um juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade do seu exercício, para ver se realmente o recurso cumpriu todos os requisitos previstos em legislação. Então, extremamente importante. E aí, obviamente, que se o recurso ele cumpriu todos os requisitos, o recurso vai ser conhecido ou admitido. Essa terminologia é importante, tá? Eu separei aqui para vocês, essa aqui é a terminologia que é usada no recurso. Se ele for conhecido ou admitido, significa que ele cumpriu todos os requisitos para ser um recurso. E aí vai ser analisado pelo tribunal. Mas se ele for não conhecido ou inadmitido, aí, meus amigos, o seu recurso tem algum problema. E esse problema está no juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, até é importante falar, ele praticamente se divide, né? Em duas fases, por exemplo. Ah, meu Deus, foi direto aqui. Esqueçam esse desenho que deu errado. Aqui, ó. Em duas fases. Primeiro é o juízo de admissibilidade, para ver se o recurso ele pode ser julgado, e depois é o juízo de mérito, que é o juízo que analisa os pedidos, aquele pedido que foi feito no recurso. Se ele não passar no juízo de admissibilidade, não teremos juízo de mérito. O juízo de admissibilidade é o pressuposto para a análise do mérito, tá bom? Então, eu coloquei para vocês aqui, como consequência prática. Se o juízo de admissibilidade for positivo, vai ser analisado o mérito recursal. Mas, se o juízo de admissibilidade for negativo, não tem como ser analisado o mérito recursal. Então, extremamente importante você levar isso em consideração. E aí, eu coloquei aqui para vocês, de maneira bem didática, a questão do juízo de mérito, né? O juízo de mérito, ele acontece depois que é admitido o recurso. Então, assim, ó, apenas depois de admitido o recurso é possível se indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo. Isso significa o quê? Sabe quando o recurso ele é admitido, conhecido, mas não é provido? Ou ele é admitido e provido? Significa que o juiz está analisando o mérito, ou seja, o pedido daquele recurso, para ver se o recorrente tem ou não razão. Então, até coloquei aqui para vocês, né? O que é prover ou desprover um recurso? É examinar o mérito, examinar o que está sendo pedido pelo juiz. Saber se o recorrente tem ou não razão naquilo que ele alega, com motivo de revisão da decisão recorrida. Bem como eu falei, né? A decisão ela pode ser anulada ou reformada. E nos casos de embargo de declaração, ela pode ser integrada ou esclarecida, porque, né, nos casos de omissão, ela vai ser esclarecida. Então é importante que vocês saibam a diferença entre juízo de mérito e juízo de admissibilidade.
Não tem como ter juízo de mérito sem ter prévio juízo de admissibilidade. Por quê? Porque é no juízo de admissibilidade que a gente vai ver se o recurso ele cumpre todos os requisitos, né, para poder ser julgado. Perfeito! E aí, eu fiz uma lista para você. Uma lista de requisitos de admissibilidade. E dividi eles entre intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos, a gente olha o recurso. Os extrínsecos, a gente olha o processo. Vou explicar isso para vocês de um por um, vai ficar até mais fácil de se compreender, tá bom? E aí, quais são esses requisitos? Quando a gente olha os requisitos de admissibilidade intrínsecos, a gente vai ver se o recurso é cabível, se ele foi proposto pela parte que tinha legitimidade recursal, se ele tinha interesse recursal. Tema bem profundo, importantíssimo conhecer. E os requisitos extrínsecos, ele olha o recurso em si, né? A forma. Se tem regularidade formal, se é um recurso tempestivo, se foi recolhido o preparo e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Perfeito? Então, essa é uma introdução e agora a gente vai começar a desenvolver essa temática a partir de cada um dos requisitos de admissibilidade. Primeiro ponto é o cabimento. Para ter recurso, precisa ter o cabimento. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: existe previsão de lei em relação a esse recurso? Como é que você vai saber isso, por exemplo? Você vai saber que no artigo 1009 do CPC fala aqui da sentença cabe apelação. Se é uma sentença, o que vai caber? Apelação. Sentença é aquela decisão que resolve ou não o mérito, né? Conforme o artigo 485 e 487 do CPC. E aí, o cabimento ele se desdobra, porque não basta ter um recurso em lei, é preciso que esse recurso seja o mais adequado para poder combater a decisão proferida. Não tem como tu entrar com embargos de divergência de uma sentença, porque não cabe. Da sentença cabe apelação. Não tem como tu entrar com agravo interno de uma decisão interlocutória de primeiro grau, por exemplo. Porque não cabe. Caberia agravo de instrumento, por exemplo. Entendeu? Então é importante que vocês saibam. E aí, dentro dessa lógica, algumas coisas têm que ser analisadas, por exemplo, que é onde eu vou encontrar cada recurso. Queridos, fiz para vocês aqui, uma lista dos recursos previstos no Código de Processo Civil e as suas respectivas indicações, tá? O artigo 1009 trata da apelação, o artigo 1015 trata do agravo de instrumento, o artigo 1021 trata do agravo interno, o 1022 do embargo de declaração, o artigo 1027 do recurso extraordinário, o artigo 1029 tanto do recurso especial quanto do extraordinário, o agravo em RESP-RE, artigo 1042, e os embargos de divergência, conforme o artigo 1043. Aqui, meus amigos, a gente tem a indicação precisa. Qual é o recurso e onde é que está a previsão legal. Tem uma coisa que eu aprendi que é importante para vocês, e até quero falar que deveria ser anotada, é o seguinte: quando você vai elaborar um recurso, quando você vai elaborar alguma peça, é importantíssimo que você leia as disposições na própria lei, para ver o que fala a lei, como é que você vai construir a tua peça. A lei, meus amigos, é um instrumento da pessoa que trabalha com o direito, que trabalha no contencioso. Você tem que olhar o que a lei diz, como é que ela se aplica, e isso é indispensável. Então, assim, você vai fazer uma apelação. Tira alguns minutinhos e lê os artigos específicos da apelação. Você vai fazer um embargo de declaração. Leia os artigos específicos. Vou fazer uma ação de responsabilidade civil contra o hospital. Leia esses artigos. Tudo isso, meus amigos, além de refrescar a memória, nos faz compreender com maior clareza como é que a gente vai efetivamente utilizar e manejar o recurso. Utilizar isso a nosso favor, tá bom? Então fica aí uma dica prática para você. Bom, alinhado a isso,
a gente vai falar de legitimidade recursal. Por quê? Porque o artigo 966, ele fala que o recurso interposto, ele poderá ser interposto, né, pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, independentemente se ele tiver como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Porque você sabe, né, a atuação do Ministério Público, uma hora pode ser como parte, e aí ele vai poder fazer pedidos e tudo mais, e outra hora ele pode ser só fiscal da ordem jurídica, para ver se a ordem jurídica está sendo aplicada de maneira correta, né? Então ele tem legitimidade recursal. E aí, para isso, eu preparei algumas questões. A primeira delas é: o amicus curiae pode recorrer? Em regra, não. Quando a gente vai ler o amicus curiae, né, essa é uma hipótese de intervenção de terceiros. E aí o artigo 138, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que a intervenção de que trata o caput, que é o amicus curiae, não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recurso, ressalvada a hipótese de embargo de declaração. Então esse é um tema bem importante, né? Porque o amicus curiae não pode recorrer. Por quê? Em que pese ser parte do processo e está lá via intervenção de terceiros, ele não tem legitimidade para poder recorrer. Alinhado a isso, eu trouxe para vocês um tema interessante que foi anunciado do FPPC, né? O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar repetitivos. Mas isso por quê? Porque ele está, meus amigos, no interesse coletivo, né? Ele defende o interesse de uma coletividade. E aí, se essa coletividade é atingida, em casos de repetitivos, ele pode sim manejar recurso. Essa é uma questão, né? Como vocês sabem, que o FPPC são várias pessoas, né? Vários processualistas, inclusive eu já fui, é muito legal, que se reúnem para debater temas polêmicos do processo civil e aí elaboram um enunciado. Então, esse enunciado do FPPC, ele não tem natureza vinculante. É importante que você saiba disso. Mas ele tem uma natureza persuasiva, de caráter doutrinário. Tá bom? Ok. Vamos continuar aqui sobre o MP. Tem uma súmula do STJ bem importante que fala do MP, né? Que fala o seguinte, que o Ministério Público ele tem legitimidade para recorrer no processo em que atuou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Então, se o Ministério Público ele atua no processo como fiscal da lei, ele tem legitimidade recursal para poder recorrer. Imagina que nenhuma das partes recorram e tem uma manifesta violação à norma jurídica ou alguma situação ali que é complicada. O Ministério Público tem sim legitimidade para recorrer, meus amigos. Então é importantíssimo que vocês conheçam isso, tá? Por quê? Porque ele não atua só como parte. Às vezes ele está lá no processo só para fiscalizar se está sendo devidamente aplicado o direito no caso concreto, como fiscal da ordem jurídica. E aí é por isso que nesses casos ele tem legitimidade recursal, tá bom? E aí, o último tema é o caso do recurso, né, do interesse recursal, que é o seguinte: interesse recursal é quando o recurso pode melhorar a situação daquele que interpôs, né? E aí eu vou dizer o seguinte para vocês: tem um caso do divórcio contra o INSS. Eu vou explicar isso para vocês, só que eu vou explicar no próximo bloco, tá? Para você poder entender. Mas é um tema bem interessante, de muita polêmica dentro da doutrina, tá? Então, esses três são os primeiros requisitos de admissibilidade. Qual é a minha recomendação para você? Você vai lá, pega um gole d'água, dá uma descansada e já volta para cá. Porque no próximo bloco eu quero trabalhar esse exemplo para você, que é um exemplo bem interessante, que tem duas correntes doutrinárias e que há muita polêmica sobre ele, que é o caso de falecimento do cônjuge no meio do curso do divórcio. E aí é excepcional, tenho certeza que você vai adorar, só que daí eu te espero no nosso próximo bloco para a gente dar continuidade. Então assim, ó, vai lá, toma uma aguinha, fica tranquilo, dá uma relaxada e vem para cá. Vem para cá, mas vem com o coração cheio, assim, aberto, pronto para estudar, para dar continuidade nos seus estudos, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente tem ainda alguns requisitos de admissibilidade para poder analisar e eu não tenho dúvida que você vai adorar.
Espero já já, hein? Tô contando contigo.